Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de paz, fraternidade e alegria. Sempre que nos aproximamos da época do Natal, me é inevitável não recordar da lenda do quarto rei mago. E apesar de já tê-la contado em diversas oportunidades, vou fazê-lo novamente, pois acho ela muito rica para as nossas reflexões. E tudo começa na época em que Augusto, que era soberano de todos os soberanos, e Herodes, rei de Jerusalém, morava na Pérsia, numa pequena cidade chamada Ecbatana, um indivíduo de nome Artaban. Artaban morava numa residência que fazia divisa com o Palácio Real. Possuía na sua residência um local muito aprazível, um jardim muito grande, rodeado de árvores frutíferas, por onde passava um pequeno riacho. E ele estava então diante de sua residência, ao entardecer, aguardando alguns amigos que ele havia convidado. Era um homem de mais ou menos uns 40 anos, cabelos negros, olhos negros, testa larga, lábios finos, rodeados por sulcos firmes. Nós diríamos que era uma testa de sonhador com uma boca de soldado. Era um homem de uma mente muito requintada, muito culto. Um homem que em qualquer época que viva, será aquela pessoa que traz conflitos íntimos, que sempre busca experiências novas. Ele estava travestido com um casaco comprido de lã branca, pura, que estava por sobre uma túnica colorida. Trazia à cabeça um turbante pontudo com dobras laterais e sobre o pescoço um colar de ouro maciço, onde haviam dois círculos entrelaçados, símbolos dos seguidores de Zoroastro. E à medida que os amigos foram chegando, todos eles estavam travestidos com a mesma vestimenta. Todos eram seguidores de Zoroastro. Ele então convidou a todos eles, junto com seu pai, Agbaros, para adentrar a residência e irem à sala até um canto onde havia um altar negro, onde bruxuleava uma pequena chama. Então, nesse momento, Artaban colocou junto ao fogo uns cavacos de tamargueira, junto com óleo fragrante, e começou a abanar para que o fogo reavivasse. E convidou a todos para cantar. Cantaram um hino, todos em conjunto, e terminado esse hino, ele convidou-os então para se afastarem e irem para o outro lado da sala sentarem para conversar. E uma vez reunidos, ele começou: amigos, chamei-os esta noite, primeiro para que vós pudesseis, como fiéis discípulos de Zoroastro, reafirmar vossa fé diante do fogo. Mas nós sabemos que o fogo, ele representa aquele que é a pureza e a verdade. Não é assim, meu pai? E o pai de Artaban então disse: sim, meu filho, os iluminados nunca são idólatras. Eles trazem, sim, novas verdades e novos conhecimentos. Então, meu pai, queridos amigos, eu os trouxe hoje para conversar
porque temos diante de nós uma realidade diferente. Estivemos sempre estudando a respeito dos efeitos curativos da água, do fogo, das plantas. Mas nós sabemos que os grandes segredos estão no estudo das estrelas. Através das estrelas, nós poderemos prever tudo e qualquer coisa. Já lemos tudo aquilo que foi predito nas escrituras, nas profecias, mas nós sabemos que as estrelas nos trarão os conhecimentos que nos faltam. Aproveitando o intervalo que Artaban fez, Tigranes, um dos amigos, falou: de fato, as estrelas são o grande conhecimento, e por isso que nós magos somos os mais poderosos de toda a humanidade, porque nós temos noção da nossa ignorância. E esse fato de sabermos do tamanho da nossa ignorância nos dá um poder. Nós estamos cientes de que a sombra e a luz estarão em eterno conflito, apesar de nós dizermos aos homens que haverá uma nova aurora. Artaban se assustou com aquilo. Eu não concordo, disse ele. Eu não acho que a luta entre a luz e a sombra será eterna. Se assim fosse, qual seria o objetivo de nós esperarmos? Não, eu não acredito nisso. Eu acho sim que nós devemos continuar os nossos estudos, mas eu quero falar-vos de algo diferente. Eu quero falar-vos de informações novas que eu trago aqui comigo. E tirou de dentro da manta 2 rolos de pergaminhos. Amigos, eu tive a oportunidade de ter contato com esses pergaminhos que foram trazidos da Caldeia, onde o primeiro mago teve contato com um grande profeta. E esse profeta dizia que em Israel nasceria um príncipe e que esse príncipe seria a pessoa que nos trará todas as informações de que precisamos. Todos ficaram um pouco surpresos e o pai, então, de Artaban disse sim. Nós temos na profecia de Avesta que o ungido, o príncipe, irá renascer sim nas tribos ocidentais. Tigranes se incomodou com tudo aquilo e, falando por todos, disse não. Vejamos que os judeus a vida inteira foram servidores dos nossos reis. Em Israel, com certeza não haverá nenhum cetro e nenhum rei. Mas Artaban, então, aproveitando desse momento em que todos pareciam consentir com Tigranes, disse: amigos, o que lhes falo não são palavras vãs. Eu estive com 3 amigos magos, Gaspar, Melchior e Baltazar. Estivemos estudando alguns papiros da época da Caldeia, fora esses que eu os trouxe, que nos falam desse profeta que irá renascer, desse príncipe que irá renascer, que nos falará dessa vida futura. E esse príncipe vai nascer
segundo o nosso cálculo do tempo, diante de uma profecia de Daniel, daqui 23 vintenas e mais 2 semanas. E por isso, amigo, convido-os para irem comigo nessa jornada. Agbaros, o pai de Artaban, disse: meu filho, esses números são místicos. São números que não são compreensíveis. Não, meu pai. Eu estudei com Gaspar, Baltazar e Melchior. E nós vimos, algumas semanas atrás, quando 2 planetas apareceram no céu, que surgiu uma estrela que ficou cintilante no céu apenas por uma noite e desapareceu. Mas nós sabemos que esses 2 planetas vão se juntar novamente. E quando esses dois planetas se juntarem no céu, essa estrela aparecerá. E essa estrela nos levará aonde nascerá o príncipe dos príncipes. Tudo aquilo foi muito novo. Os amigos se entreolharam desconfortáveis. E Artaban disse: amigos, veja, eu vendi tudo que eu tenho. E comprei, e abriu o cinto, um bolso que tinha no cinto, e tirou 3 pedras. Comprei uma safira, um rubi e uma pérola. E serão os meus presentes para o príncipe que irá nascer. E eu pergunto: vocês querem ir comigo nessa jornada? Tigranes então disse: meu amigo, estás louco. Essa mania de ficar olhando as estrelas, de achar que vai compreender esses pergaminhos. Seria muito melhor se tivesse gasto esse dinheiro no que iremos construir como sendo um templo de Zoroastro. Sinto muito, meu amigo. Eu não tenho tempo para essas bobagens. Levantou-se, adeus, e foi embora. Outro amigo então levantou-se e disse: Artaban, eu gostaria realmente de segui-lo, mas eu trabalho como guarda do Palácio Real e não posso deixar minhas funções no momento. Agradeço o convite, desejo-lhe toda a sorte. Boa noite. E se foi. Levantou-se outro e disse: Artaban, estou noivo e não posso levar minha noiva para uma empreitada dessa, nem posso deixá-la. Sinto muito, meu amigo. Que Deus lhe acompanhe. E foi embora. Então foram um a um, saindo os companheiros, dando suas desculpas, até que ficou apenas seu pai. Seu pai disse: meu filho, eu acredito que você tenha razões profundas para fazer o que está fazendo. E acho muito melhor a gente acreditar na sombra do melhor do que se satisfazer no pior. Mas saiba, meu amigo e meu filho, que pessoas como você, que podem e verão se conseguirem maravilhas, sempre farão a sua caminhada nessa estrada sozinhos. Estou velho, meu filho, não tenho condições de acompanhá-lo, mas estarei aqui, torcendo para que você consiga realizar o que deseja. E aguardando que retornes para me contar as novidades. E o pai então abraçou e foi embora. Ele ficou ali, pensativo. Guardou aquelas 3 joias novamente no bolso do cinto e foi olhar para fora para olhar o céu. Mas
e o que viu os dois planetas na conjunção, e apareceu então aquela estrela brilhando no céu. Ele sabia que ele tinha 10 dias para encontrar os amigos. Havia combinado com eles que quando a estrela surgisse no céu, ele pegaria os cavalos e encontraria com eles no templo das 7 esferas, onde estaria Gaspar, Melchior e Baltazar, o aguardando para seguir em viagem para conhecer o príncipe e levar as suas homenagens para ele. Então ele vai até o local onde está o seu cavalo, onde estão armazenados o pão, os alforjes, as ervas curativas, sobe no seu cavalo vasta e segue caminho. É uma longa jornada, 10 dias de viagem. E nesses 10 dias, naturalmente, que o seu grande companheiro e amigo foi o seu cavalo. Quando todas as noites ele apeava, o alimentava, dava-lhe água e junto, lado a lado, dormiam. Ele foi criando uma amizade com o seu animal. Aquele era um bicho muito especial para ele. Quando ele chegou próximo às muralhas da Babilônia, ele sabia que, pelo horário, ele deveria continuar mais umas 3 horas de viagem para conseguir chegar ao templo das 7 esferas, onde seus amigos o aguardavam. Ele havia combinado que o esperassem mais ou menos até meia-noite. O cavalo estava muito cansado. Ele também estava cansado. A vontade era realmente de entrar na cidade e repousar. Mas ele achou melhor dar mais esse tiro longo de 3 horas e encontrar os amigos. E fez isso então. E passando então pela Babilônia, logo em seguida havia como se fosse um oásis, um pequeno lugar de vegetação no meio do deserto. E ele então passou por esse oásis para que o cavalo pudesse beber um pouco de água. E quando eles adentraram aquela mata mais fechada, o cavalo começou a andar com muito cuidado. Estava muito escuro, pouca iluminação. E eles então foram atravessando vagarosamente aquele trecho. Mas chegou um momento que o cavalo começou a resfolegar. Começou a bater com as patas no chão, como se estivesse antevendo algum perigo ou escutando algo que ele não estivesse vendo. Ele então apeou do cavalo, desceu e avistou, lá no fim da mata, um corpo. Devia ser um corpo. Algo no chão. Ele aproximou-se. Era um pedinte, um andarilho, que estava como morto ali, jogado. A pele muito amarelada, seca. Deveria ser a febre do pântano. E ele então pensou, nossa, vamos ter que fazer o funeral dos magos, que é deixar que os abutres, os corvos, deem conta daquele corpo. Ele então aproximou-se, fez uma pequena reverência, uma prece e virou-se para ir embora, quando sentiu que algo puxou a sua túnica. Ele não sentiu medo, mas ele sentiu ressentimento pela inoportunidade daquele gesto. Ele estava com o tempo contado. Ele tinha 3 horas para chegar no templo das 7 esferas. E ele então voltou-se e aquele homem, segurando-lhe o manto, não deixava ele ir embora.
Ele então deitou-se, abaixou-se, soltou a mão do seu manto, pegou aquele homem, puxou-o até um monte para que ele ficasse um pouco mais alto, recostou a cabeça dele num lugar mais alto, abriu a túnica, tirou a túnica, abriu as vestes, foi até o riacho que tinha ali perto, trouxe um pouco de água, passou então na testa, molhou um pouco a boca daquele homem e pensou naquele momento: o que fazer? O sonho da sua vida. Ele havia dedicado anos de estudo para estar naquele momento preparado para conhecer o príncipe, para levar a sua homenagem. Mas aquele homem ali precisava da sua ajuda. E ele lembrou-se então que ele deveria orar, porque só a oração poderia ajudá-lo naquele momento. E ele então orou: ó Deus, que faço eu? Continuo na minha viagem ou ajudo esse homem moribundo que talvez até morra e que talvez por esse ato de caridade me faça chegar atrasado ao nascimento do príncipe? Mas quando ele terminou de orar, ele sabia o que fazer. Ele foi até seu cavalo, pegou um pouco de ervas que eram muito fortes, porque os magos naquela época, além de serem pessoas muito cultas, eram tidos como médicos, porque conheciam o poder das plantas. Ele então amassou algumas plantas, misturou num pouco de água e deu àquele homem um pouco daquele medicamento. E passou as próximas horas colocando um pouco de água na testa daquele homem para que a febre baixasse. Foi atendendo a toda aquela situação até que aquele homem despertou, abriu seus olhos e disse: mas por que me trouxeste à vida? Eu o trouxe de novo à vida, para que você possa adentrar a cidade, ir ao bairro dos judeus, encontrar sua família e viver com alegria. Meu Senhor, eu não tenho como lhe pagar. Eu não tenho como lhe pagar tudo o que me fez. Então Artaban disse: não se preocupe com isso. Vou lhe deixar aqui o vinho que eu tenho, o pão para que se alimente. Vou lhe deixar essas ervas curativas para que as use durante os próximos 3 dias para que possa se sentir mais forte. Mas não posso mais me deter. Eu vou ver o príncipe que há de nascer em Jerusalém. Vou encontrar meus amigos ali no templo das 7 esferas para ir para lá. Meu amigo, eu não tenho nada para lhe oferecer, mas posso lhe dizer que os profetas da minha cidade já previram o nascimento do príncipe, e não será em Jerusalém, ele nascerá em Belém. Então Artaban subiu no seu cavalo e seguiu viagem. 3 horas depois, quando já estava quase amanhecendo o dia, ele chegou no templo das 7 esferas. Caminhou por todo o templo à procura dos seus amigos sem encontrá-los, até que num determinado canto viu um monte de pedras e sobre ele um pergaminho. Os amigos haviam deixado um bilhete. Saímos em viagem, esperamos até a meia-noite. Como não chegaste, fomos na frente, segue-nos através do deserto. E ele então se desesperou. O cavalo estava cansado, ele estava cansado. Havia dado todo o seu pão, seu vinho. Ele não tinha como entrar no deserto completamente despreparado. Os amigos estavam com os camelos e com o restante das coisas. Ele então
tomou a decisão de voltar à Babilônia, entrar à cidade, vender uma das joias, a safira, comprar camelos, comprar mantimentos para fazer a viagem novamente. No dia seguinte, então, ele estava saindo em viagem pelo deserto em direção a Belém. Passada toda a viagem, quando ele se aproxima de Belém, com o coração palpitando de alegria, ele adentra a cidade e, para sua estranheza, a cidade estava quieta, não havia ninguém nas ruas, não avistava nenhum homem. Então ele aproximou-se de uma casa e escutou o barulho de uma criança chorando e uma voz de uma mãe cantando uma pequena canção. Ele então bateu na porta e adentrou-se. Com licença, senhora. Estou aqui nessa cidade e estou procurando 3 amigos que já devem ter chegado há 1 ou 2 dias atrás, vestidos assim como eu, com esse turbante, com essas roupas. Por acaso a senhora os viu? Sim, eles vieram, sim. Vieram e foram até uma estrebaria para ver o nascimento de uma criança, filho de José e de Maria. Mas já foram da cidade, inclusive José e Maria também. No dia seguinte saíram, dizem que foram para o Egito. E nós soubemos então que Herodes vai nos mandar novos tributos. Por isso todos os nossos homens levaram os nossos rebanhos para trás da colina e estão lá aguardando que os soldados de Herodes passem por aqui e vão embora. E ela então disse: o senhor fez longa viagem. Vejo que está decepcionado por os seus amigos não estarem mais aqui. Posso oferecer-lhe um pedaço de pão? E ele então, agradecido, sentou-se e ficou olhando aquela criança no colo daquela mãe. A criança lhe sorriu, né? Esticou os bracinhos, as mãozinhas, e ele pensou: esse poderia ser o príncipe que eu tanto procuro. E ele então fez a refeição com aquela senhora, agradecido. Quando estava terminando a refeição, começaram a escutar uma altercação, barulhos, patas de cavalos, gritarias. E então ele aproximou-se da porta. Soldados gritavam, mulheres corriam. Os soldados estão matando nossas crianças, escondam-se. Então a senhora, apavorada, aquela moça apavorada, colocou o seu bebê contra o peito, colocou as roupas por cima dele e colocou-se no canto da casa. Artaban então foi até a porta da casa, ficou lá na frente e quando o soldado se aproximou, ele perguntou: você quem é? Eu sou o capitão e vou entrar nessa casa para ver se não tem nenhuma criança. Ele disse: não, você não vai entrar. Abriu o cinto, tirou a safira e colocou na mão do capitão. Nesta casa não tem nenhuma criança. O capitão, então, olhando com olhar de cobiça, gritou para os outros soldados: vamos adiante, nessa casa não tem nenhuma criança. Ele entrou de novo na casa, o coração desolado. Meu Deus, o que ele havia feito? Havia mentido e havia dado a segunda joia, que era a oferenda que ele ia dar para o príncipe. A mãe, então, da criança abraça-o. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo que fizeste por mim e principalmente pelo meu filho. Que Deus o acompanhe. Ele então sai daquela casa
com todos os seus camelos e segue viagem para o Egito. Ele iria encontrar o príncipe. Ele ainda tinha uma oferenda para dar, a pérola. E assim segue ele viagem. E passa, chegando no Egito, por vários lugares e não encontra em nenhum momento José, Maria e o seu bebê. Conversando então com um rabino, durante essa viagem, o rabino lhe diz: mas você está procurando um príncipe? Você está procurando alguém que você imagina que vai estar nos palácios? Não. Este príncipe que virá, ele vai estar no meio das pessoas sofredoras, dos pobres, porque o que ele veio trazer não é a riqueza, o poder. O que ele veio trazer é o amor. Artaban, procure-o nos lugares onde as pessoas sofrem. E ele então, a partir daquele dia, durante 33 anos de sua vida, percorreu todas as cidades, os locais onde se encontravam os escravos, as prisões, os doentes, levando as suas plantas curativas, o seu conhecimento, comprando vestes para aqueles que estavam sem roupa, comida para aqueles que estavam famintos. Foi uma longa e difícil jornada. Estava agora com 73 anos, velho, cansado. Havia decidido que iria para uma última viagem a Jerusalém. Chegou na cidade, encontrou-se com alguns amigos partas e, conversando com eles, eles lhe disseram que a cidade estava muito agitada, que eles todos estavam indo ao Gólgota porque estava sendo crucificado um homem junto com 2 ladrões. Mas esse homem era diferente. Ele era muito amado pelo povo, havia feito maravilhas, havia sido crucificado porque havia dito a Pilatos que era rei dos judeus. Ele então na hora compreendeu que ele estava diante daquele príncipe que ele procurou a vida inteira. Meu Deus, que oportunidade maravilhosa! Talvez ele tenha demorado todo esse tempo, pensava ele, para encontrar o príncipe, porque ele deveria provavelmente oferecer aquela pérola que lhe trazia no cinto para talvez conseguir a libertação do príncipe da cruz. Era esse o destino dele. E ele então, alegre, com o coração cheio de alegria, caminha com os amigos em direção ao Gólgota. Quando por eles passam alguns guardas macedônios carregando uma moça, coitada, com a roupa toda rasgada, cabelo desalinhado. E ela então, vendo que ele havia se detido para vê-la, corre ao encontro dele, se joga no chão, se joga, abraça os joelhos dele e diz: Senhor, eu fui criada nos conhecimentos de Zoroastro, reconheço-lhe as vestimentas, o Senhor é um seguidor de Zoroastro. Por quem sois? Me ajuda. Meu pai morreu e eu estou sendo levada como escrava para pagamento de dívida. Me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Ele então levanta os olhos para o céu. Ó Deus, que faço eu? Que faço eu nesse momento? Levo a joia para o príncipe ou atendo esta mulher? Mas o amor
falou mais alto. Ele então abre o cinto, tira aquela pérola e dá a ela. Pague sua dívida. Ela então leva até os guardas, paga a dívida, volta até ele. Senhor, eu tenho tanto a lhe agradecer. Nisso, começa uma ventania, o céu se fecha, os ventos sopram muito fortes, uma telha de um prédio do lado, de uma casa do lado, se solta e bate então na testa de Artaban, e ele cai então no chão, a testa ferida. A moça, coitada, se deita no chão para ajudá-lo a levantar-se, dobra, coloca sua cabeça nos seus joelhos e começa a falar-lhe: Senhor, tende calma, tende calma. Então ela escuta um som, um som que ela não sabe da onde vem. E ele então, Artaban, começa a falar: Senhor, aonde eu lhe dei roupas para vestir? Onde, Senhor, eu lhe dei comida quando tiveste fome? Onde, Senhor, eu lhe dei água quando tiveste sede? Ó Senhor, eu nunca lhe vi, eu tenho certeza disso. E então um clarão se fez, e a moça escutou aquela voz que veio de algum lugar que ela não conseguiu identificar. Em verdade vos digo, Artaban, me deste de comer, de beber, deste-me a tua amizade em tantos momentos, porque quando fizeste isso a cada um dos meus irmãos, foi como se tivesse feito a mim. Artaban então sentiu imensa alegria. Naquele momento seu espírito se desdobrava e ele foi ao encontro de Jesus. Essa história, essa lenda, é de uma ideia maravilhosa. Fala-nos de fé, de persistência, de coragem. Artaban trazia dentro de si uma fé raciocinada. Não era uma fé cega. Ele havia estudado, ele havia se dedicado, se debruçado por quantas vezes com os amigos nos pergaminhos. Ele adquiriu uma fé, uma certeza, uma convicção que o fez ultrapassar tantos e tantos percalços para chegar até o final da sua vida atrás de um ideal de amor. Trazia, sim, joias, porque achava que isso seria o que Jesus esperaria receber. Mas acabou que ele ofereceu o que era de melhor, que foi o seu tempo, que foi a sua dedicação, que foi o seu amor, a sua amizade. Quando no deserto ele encontra naquele oásis aquele homem moribundo, ele se perguntou se estaria fazendo a coisa certa. Será que ele deveria atender o homem ou deveria ir procurar o príncipe? Mas aí uma lição inovidável. Ele se ateve no que era essencial. Ele tinha sim um objetivo, um sonho maior. Mas ele na hora lembrou-se primeiro de orar, de pedir a Deus que o orientasse o que fazer naquele momento. Mas, sobretudo, ele conseguiu separar o que era um ideal, um sonho, do que era essencial. Naquele momento, o mais importante era atender aquela pessoa.
Isso lhe custou um atraso que fez com que perdesse a companhia dos amigos, todo o preparo da viagem, fez com que ele se desencontrasse do príncipe que ele tanto queria conhecer. E quando ele se deparou com aquela moça, com o bebê e os soldados de Herodes, ele poderia ter sido egoísta, ter dito: bom, não tenho culpa, o que eu tenho aqui é para dar para o príncipe. Mais uma vez, ele lembrou-se de se ater ao essencial. Aquela vida, naquele momento, era mais importante. Quando ele foi em Jerusalém, quando ele estava indo ao Gólgota, e aquela mulher lhe pediu ajuda, ele falou consigo mesmo que o amor falou mais alto. Todas as escolhas que ele fez foram escolhas difíceis. Exigiram dele renúncia a alguma coisa que ele aspirava muito, queria muito. E talvez essa seja a reflexão que nós devemos fazer nessa época. Vivemos um momento tão diferente, onde uma pandemia assola a humanidade, onde os nossos costumes tiveram que ser refeitos, onde nos encontramos distantes de tantas pessoas que amamos, mas não podemos perder o essencial. A distância pode ser de corpos, mas não de coração. Nós temos sim que pegar o telefone e ligar para os amigos, ligar para os familiares, ligar para as pessoas, fazermos chamadas de vídeo, conversarmos, falarmos do nosso amor, escutarmos o que a pessoa tem para falar, falarmos da nossa vida, lembrar da vida delas, perguntar da vida delas, lembrar de que estar presente não precisa ser de corpo presente. Podemos ajudar as pessoas mesmo à distância e podemos ajudar a Jesus, nesse momento do Natal, a fazer com que o Natal das pessoas seja um Natal de alegria. Que mesmo aquelas famílias que estão passando por momentos de dor possam ter consolo, possam ter uma palavra amiga, possam ter uma informação que desconhecem. Porque quem conhece Jesus, quem conhece o Espiritismo, principalmente, consegue encontrar nessa doutrina um consolo para os seus corações ressequidos e sedentos de respostas. Façamos sim a nossa parte. Vamos levar às pessoas que nós conhecemos a informação da imortalidade da alma, de que a vida continua, de que essa passagem na Terra é apenas um pedaço pequeno da nossa vida verdadeira, de que a vida continua e que podemos sim passar por esse momento de dor, de saudade, mas tendo em mente de que a pessoa não morreu, de que a vida ela continua verdadeira, estuante e que podemos de múltiplas formas ter contato com os nossos entes que partiram, seja através do momento do sono em desdobramento, seja através do nosso coração em preces, orando por eles, pedindo a eles que possam encontrar a paz, a saúde e a alegria do outro lado da vida. Convido a todos, queridos amigos, nesses momentos difíceis, que os valores que trazemos dentro do coração
e que queremos tanto agasalhar possam ser eloquentes. Joana de Ângeles, espírito protetor que fala através de Divaldo Pereira Franco, traz uma mensagem lindíssima no livro O Amor como Solução, que se denomina Valores Eloquentes. Para que não nos deixemos empanar por sonhos brilhantes, por ilusões passageiras. Devemos sim ter sonhos, ter objetivos, mas não podemos perder o que é essencial. Não podemos deixar que os valores do mundo empanem as coisas que são primordiais, que é a convivência com os outros seres humanos, que é a oportunidade de ser útil às pessoas. Às vezes não temos bens materiais para dar, mas temos o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa alegria. Muitas vezes, Artaban não deu dinheiro para aquele homem que estava caído, mas ele deu do seu conhecimento na época das plantas curativas, mas principalmente deu do seu tempo para ele. Naquela moça que ele deu a joia para o capitão, ele deu também daquilo que era precioso dele, que era aquela joia. Mas vamos pensar que tem coisas preciosas nossas que nós podemos oferecer ao próximo, que é a nossa paciência, a nossa resignação, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso perdão. Ah, como é importante dar o nosso perdão àqueles que nos ofenderam. Dar o nosso perdão a nós mesmos. Nós estamos tão carentes de paz, tão carentes de amor. Precisamos também aprender a perdoar a nós mesmos, a darmos paz para o nosso coração. Outro convite que Joana nos faz nesse livro, que o momento do Natal não seja esse comércio de presentes, mas seja um comércio, sim, de amabilidades, de carinho, de palavras verdadeiras do fundo do coração, de reencontros, de encontros de amor, de perdão, de alegria. Que possamos ser, no dizer de Joana, mensageiros da paz. Queridos amigos, que esse Natal nós possamos reencontrar Jesus dentro dos nossos corações, para que as palavras dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, se calem fundo na nossa alma e nos deem um 2021 cheio de oportunidades de fazer o bem. Muito obrigada pela atenção de vocês.